Daí, galera, hoje nós vamos então trabalhar a questão de alguns exercícios. Nós vamos resolver alguns exercícios sobre ligações químicas. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui e vou ajudando a resolver os exercícios. Essa lista de exercícios está lá em PowerPoint, está lá no Estudos para vocês, com material de apoio, para vocês irem fazendo também, mas aí assistam ao vídeo com a resolução dos exercícios. Vou compartilhar com vocês aqui a primeira telinha aqui, ó. Apesar de existirem pouco mais de 100 elementos químicos, são 112, 118, 120, são pouco mais de 100 elementos, temos à nossa volta uma variedade bem grande de substâncias, bem grande mesmo. Por quê? Porque acontecem ligações entre esses átomos. Isso ocorre pelo fato dos átomos ou íons se unirem por meio de ligações iônicas, covalentes, metálicas. Identifique o tipo de ligação existente nas substâncias apresentadas a seguir. Olha só, HF. Então, você olha na tabela periódica, o H, lembra que eu falei que o H mais não metal, ligação covalente. Metal e não metal, ligação iônica. Não metal, ligação covalente. Metal, metal, ligação metálica. O hidrogênio também entra na ligação. Se eu tiver um hidrogênio junto de um não metal, ligação covalente. Então, aqui o HF, hidrogênio, mais o flúor da família 7A, covalente. Como é que eu sei que o flúor é da família 7A? Tabela periódica. O vestibular dá para você usar a tabela periódica. Então, você não pode, eu não vou usar. Claro que vai. Ninguém decora a tabela. NaCl, Na e Cl. Na é família 1A, metal alcalino. Cloro é família 7A, halogênio. Ligação iônica. Metal e não metal, ligação iônica. H2, juntei dois H. Lembra que eu falei H com a metal, H com H? Então, o que ele faz? O H com ele mesmo, ele compartilha a ligação covalente. AG, o que é o AG? Não é metal? Prata metálica? Só tem prata, que ligação que é? Metálica. Exercíciozinho bem simplesinho de vestibular. Outro, deixa eu ver outro aqui. Ligação metálica. Olha só, ligação metálica. Que ligação? Vamos lá. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais. Novos remédios, produtos químicos para agricultura e polímeros usados em artefatos, tais como CDs, telefones celulares, fibras sintéticas, se tornaram possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas. Texto, pronto, contextualizou. Vamos ao que interessa. Com base nos diversos tipos de ligações químicas, quais as ligações químicas responsáveis pela existência das substâncias? Sódio metálico, sal de cozinha, NaCl, ácido muriático, HCl ou HCl, e gás oxigênio. Fácil. Então, vamos lá. Sódio metálico, o próprio nome está dizendo. Então, a ligação só pode ser metálica. Metálica tem na letra B, letra C, letra D e letra E. A letra A já foi para o espaço. Então, continua. NaCl, sal de cozinha, NaCl, Na é família 1A, metal, cloro é família 7A, não metal. Então, só pode ser ligação iônica. Letra B, metálica iônica. Letra C, metálica iônica. Letra D já morreu. E letra E, metálica iônica. Já temos duas eliminações. Aí ele vem com HCl, ácido muriático. H é hidrogênio, mais cloro, A metal, hidrogênio e A metal, ligação covalente. Então vamos lá, letra B já foi para o espaço, letra C já foi para o espaço, sobrou apenas ligação metálica, iônica, covalente, letra E. E para finalizar, ele pergunta do O2. Oxigênio é família 6A, não metal. Não metal com ele mesmo, não metal, ligação covalente. Questão fácil, por quê? Apenas para identificar a ligação. Não precisa pensar muito, é só olhar na tabela periódica e identificar a ligação. Bem fácil. Outro exercício aqui. Em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são parâmetros de estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a união entre os átomos, ou seja, as ligações químicas, evoluíram de teorias muito simples para outras mais complexas com base na mecânica ondulatória. Essas ligações podem ser classificadas em duas categorias, tais como ligação iônica ou eletrovalente e ligação covalente. Tá, beleza. Até agora o que a gente já sabia. A seguir são listados 4 substâncias e algumas aplicações. Então vamos lá. Al2O3. Óxido de alumínio. Al2O3 é um óxido.
onde é que aparece ele? A alumina. A alumina, da onde a gente tira o quê? Tira o alumínio das latinhas. Ele é usado como isolante térmico, elétrico, etc. Tá, beleza, legal. CCl4, tetracloreto de carbono, é o nome. É um líquido incolor usado como solvente. Informações, tá? NH3, amônia, gás incolor, usado em refrigeração. Tá, beleza, legal, conheceu o NH3. LiF, fluoreto de lítio, usado na óptica ultravioleta de teleluminescência. Tá, legal. Os tipos de ligação química nesses compostos são, então vamos lá. Tipo de ligação. Al2O3, Al com O. Al é metal, alumínio, oxigênio é não metal, ligação iônica. Ligação iônica só tem duas ali, ó. Letra D e letra E. Letra D e letra E. Tá, que legal. Agora, CCl4, carbono é não metal, cloro é não metal. Dois não metais, quando se juntam, covalente, continua na letra E. NH3, N é não metal, juntou com H, lembra? H e não metal, ligação covalente. E a última, que é o LiF, lítio é metal, lítio. Flúor é não metal. Olha na tabela, vê direitinho, rapidinho. Iônica. Fechou, letra E. Questãozinha muito, muito, muito fácil. Relaciona as ligações químicas com as características dos compostos. Vamos lá. Eu comentei com vocês na aula passada, aula teórica, que os compostos iônicos, a ligação iônica é mais forte. Normalmente os compostos iônicos, eles são sólidos, são solúveis em água. Composto iônico sólido, iônico, sólido, sal de cozinha. Sal de cozinha é um composto iônico, NaCl. Não conduz eletricidade. Não conduz eletricidade. Quando está sólido. Ah, professor, mas se eu estiver na água do mar e cair um raio lá na água do mar, eu vou levar choque. Peraí, eu falei que NaCl, sal de cozinha, não conduz corrente elétrica quando é sólido. Quando é dissolvido em água, ele conduz corrente elétrica. Ou se ele estiver derretido, fundido. Aí, por exemplo, ligação metálica. O que a gente sabe da ligação metálica? Os metais possuem brilho, legal. Os metais são bons condutores elétricos porque têm elétrons livres, são bons condutores de calor, geralmente são sólidos, tá? Legal. E a ligação covalente? A ligação covalente ela é uma ligação mais fraca, então geralmente os compostos moleculares, ligação covalente molecular, são os compostos líquidos ou gasosos, temperatura de fusão e ebulição mais baixa. Ah, legal. Então ficou fácil, ó. Ligação metálica associa a coluna A, brilho característico. Fácil. Ligação covalente, baixos pontos de fusão e ebulição. Fácil. Ligação iônica conduz eletricidade ou corrente elétrica quando dissolvido em água ou fundido. Tá, mas e o metal não pode conduzir corrente elétrica? Pode. Quando é que metal dissolve em água? Metal não dissolve em água. Então, essa letra C aqui só pode ser na terceira ali, porque metal não vai conduzir corrente elétrica quando dissolvido em água. Metal não dissolve em água. Fundido, sim. Metal líquido também conduz corrente elétrica. Mais uma questãozinha fácil. Outra questãozinha para nós. Vamos ver aqui, ó. Existem vários problemas causados pelo uso da extração de ouro nos garimpos, tais como desvio dos rios, desmonte hidráulico no caso de garimpagem mecânica, aterramento de rios e contaminação do solo, ar e águas através de metais pesados, principalmente o mercúrio. A paisagem de locais onde existem ou já existiram garimpo é modificada por quilômetros. Rios têm seus percursos alterados, vegetações são extintas e animais fogem ou morrem por causa da contaminação. Legal. Por diversas vezes, o ecossistema dos locais fica com danos irreparáveis, em definitivo, mesmo com a utilização de recursos tecnológicos para recompor o local. Desabamentos de grutas, soterramento de garimpeiros e animais são comuns. As bombas de alto impacto provocam grandes erupções nas rochas e no solo, além da contaminação do local com o chumbo. Bom, legal, né? Legal, vamos lá. Vamos ver o que ele quer, então. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre química, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A utilização de mercúrio nos garimpos ocorre em face do mercúrio ser dissolvido no ouro. É o contrário. O ouro é dissolvido no mercúrio. Então, a ideia é assim, ó. Quando o garimpeiro acha uma rocha que contém ouro, pedra, que contém ouro, os dois estão misturados, ouro e rocha. Então, o que ele faz? Ele joga mercúrio para o mercúrio dissolver o ouro. Então o mercúrio dissolve o ouro. O ouro é dissolvido no mercúrio, então ele forma uma liga metálica ouro-mercúrio. Aí a rochinha lá, a pedrinha, fica contaminada de mercúrio e é jogada no rio. Começa aí a contaminação. Tá, daí como é que eu vou separar o mercúrio do ouro?
Maçarico, fogo. Mercúrio é um metal líquido. Se eu aquecer, ele vira gás, vapor. Vapor de mercúrio. Aí continua a contaminação. O garimpeiro está respirando aquele vapor de mercúrio, que é um metal pesado, cancerígeno, etc. Tá. Então, essa aqui está errada, a letra A, porque é o contrário. O mercúrio é o único metal prejudicial ao meio ambiente? Oh, ele falou que tinha mercúrio, tinha chumbo. Mas é o único metal? Não. Existe o urânio, césio, plutônio, tório. Lembra dos metais radioativos? Então, o único metal prejudicial ao solo, à natureza, ao meio ambiente, não é o mercúrio. A ligação química existente entre ouro e chumbo é iônica. Ouro é metal, chumbo é metal. Metal e metal, ligação metálica. Letra C está errada. O mercúrio é um metal de transição externa. Olha lá na tabela. Onde é que está o mercúrio? Está no meio da tabela. Então, se a gente pegar uma tabelinha periódica, bem bonitinha, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tabela periódica, onde é que está o ouro? Ele está aqui no meio, esses azuis aqui, ó, são elementos de transição externa, onde está o mercúrio. Então, ele é um metal de transição externa que pertence ao grupo 14, é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 coluninhas. Então, ele é um metal de transição externa, mercúrio, e pertence ao grupo, ó, enquanto o chumbo pertence ao grupo 14. Então, ó, mercúrio é a transição externa e o chumbo é o grupo 14. Então, se a gente pegar aqui, bem bonitinho, o mercúrio está aqui, Hg, ó. Hg está bem no azulzinho aqui, metal de transição externa. E o PB está aqui, ó, ele é do grupo 14. Aparece o 14 bem pequenininho aqui em cima na tabela periódica de vocês. Fácil essa. O chumbo é um semimetal que possui 6 elétrons na camada elevada. Chumbo não é semimetal. O chumbo é metal. Com a tabela periódica na mão e um pouquinho de conhecimento, a gente mata essa questão aqui facinho, facinho, facinho. Ó. Bom, mais uma. Eu tenho aqui os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio. Oxigênio, cloro, sódio e cálcio. São reativos e na natureza são encontrados combinados. Você nunca vai encontrar oxigênio assim, O. Você vai encontrar O2, você vai encontrar H2O, você vai encontrar CO2. Você não vai encontrar o O sozinho. E os outros também, o cloro, o sódio e o cálcio são reativos e são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas, O2, Cl2. O sódio e o cálcio podem formar substâncias como cloreto de sódio de cozinha, óxido de cálcio, que é a CaO, CaO. Só para lembrar, né? Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre a fórmula química e a ligação química e o estado físico. Então, ó, fórmula, ligação química e estado físico da substância. Então, vamos ver. O2. O2, O mais O, são 2 oxigênios, 2 ametais. 2 ametais, ligação covalente. Já está errado ali. Ele diz que é iônica. Tá certo o gás? O2 é um gás, mas a ligação não é iônica, é covalente. Cl2, Cl é ametal. Cl, ametal, mais ametal, metal, ametal e ametal, os 2 ametais, ligação covalente. E é um gás, claro, gás cloro. Sempre que os gases, eles têm essas fórmulas pequenininhas, Cl2, H2, N2, F2, tá vendo? Ó, são gases. Então, essa letra B está certa. Olha a letra C. NaCl. NaCl é iônica. Na é metal. Cl é não metal. Metal e não metal, ligação iônica. O que está errado aí? Líquido. Sal de cozinha líquido. Sal de cozinha é um pozinho sólido. Ah, e CaO. CaO. Ah, CaO. Cálcio é metal. Oxigênio é não metal. Metal e não metal, ligação covalente, tá certo? Não, é iônica. Metal e não metal, ligação iônica. Ah, tá certo, é ligação iônica. E se a ligação é iônica, lembra que eu falei que normalmente os compostos iônicos são sólidos. Ali aparece líquido. Bem fácil essa questãozinha aqui de matar, ó. Tabela periódica, um pouquinho de memória, resolve facinho. Vamos ver uma questãozinha um pouquinho mais difícil aqui, ó. Essa aqui eu vou resolver aqui no quadro para vocês, enquanto a gente lê, eu vou resolvendo aqui para vocês. Então, deixa eu botar aqui, escrever aqui bem bonitinho. Ele diz assim, ó, um átomo do elemento químico X, ele perde 2 elétrons e forma o cátion mais 2. Beleza, ele perde 2 e fica mais 2, ficando com 10 elétrons. Então, esse cara tem 10 elétrons.
Porque ele perdeu 2, ó, ele perde 2 elétrons e fica mais 2. Então, antes ele tinha 12 elétrons. Lógico. Se ele perdeu 2 e ficou com 10, antes ele tinha 12. E 12 nêutrons. Ó. Então, ele ficou com 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, vamos lá. Continuando. Outro elemento Y apresenta em seus átomos 8 prótons e 8 nêutrons. Então, tem outro elemento Y que tem 8 prótons e 8 nêutrons. 8 prótons e 8 nêutrons. Aí ele pergunta assim, ó. Com base nessas informações, pode-se afirmar que... Então, vamos ver. Letra A. X tem azão. Azão é número de massa. Número de massa 22. Letra B. O que ele diz na letra B? X tem número atômico 10. Então, vamos botar aqui. X tem número atômico 10. O número atômico aparece sempre embaixo. A ligação química entre X e Y é covalente. Então, é uma ligação covalente. Será que é verdade? Vamos ver. A outra é a fórmula do composto é XY. A ligação é covalente, agora a fórmula é XY. Será que é certo? XY. E ele diz agora na última que Y tem 10 nêutrons. Y tem nêutrons 10. Então, vamos descompartilhar a tela aqui. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Bem bonitinho aqui para vocês. Só ajustar a câmera aqui. Então, vamos lá. Ele disse que o X perdeu 2 elétrons e ficou com 10. E 12 nêutrons. Ó, 10 elétrons, 12 nêutrons. Então, antes de perder, ele tinha 12. Então, olha só. Antes ele tinha 12 elétrons. O que ele era antes? Ó? Neutro. Antes de perder, ele era neutro. O que significa neutro? Prótons igual a elétrons. Prótons igual a elétrons. Olha que legal. Então, eu já sei que esse cara aqui, ó, ele tinha 12 elétrons e tinha 12 prótons. Aí ele perdeu 2 elétrons, ficou com 10. Ó. 12 positivos, 10 negativos. 12 positivos, 10 negativos, mais 2. E 12 nêutrons. Agora ele pergunta assim, ó, o número de massa de X é 22? Então vamos lá. Quantos prótons ele tem? 12. Quantos nêutrons tem? 12. 12 mais 12? 24. Então a letra A está errada. Já foi. Aí ele pergunta se X tem número atômico 10. O que é número atômico? Número atômico é número de prótons. Ele tem 12 prótons. Volta lá, ó, de novo. Ó. Ele tinha 10 elétrons porque ele perdeu 2. Então ele tinha 12. Antes, quando ele era neutro, ele tinha 12 elétrons, 12 prótons. Então o número atômico não é 10. O número atômico é 12. Aqui é 24. Ó. A ligação é covalente entre os dois? Espera aí. Quem é esse cara que tem 12 prótons? Esse cara que tem 12 prótons é o magnésio. Eu sei que é o magnésio. Vai na tabela, é o magnésio. Esse cara que tem 8 prótons aqui, o Y, é o oxigênio. Magnésio e oxigênio. Metal e não metal. Que ligação que dá? Covalente? Não. É iônica. Ligação iônica. Então a letra C está errada de novo. Agora, letra D. XY. Será que é isso? Vamos lá. Magnésio é da família 2A, mais 2. Família 2A tem 2 elétrons, perde os 2, fica mais 2. O oxigênio é da família 6A, 6A, 6A. Quantos faltam para 8? 2. Lembra dos númerozinhos? O que a gente fazia com os números? Cruzo 2 para cá, cruzo 2 para lá. Pode simplificar? Lembra que eu falei que pode simplificar? Então simplifica. O que deu? MgO, um de cada um. Um de cada um, um de cada um. Então a letra D está correta. Por que a letra E está errada? Nêutrons 10. Y tem 10 nêutrons. Olha o que ele disse aqui. Ó. Ele falou no enunciado que Y tinha 8 nêutrons. Como é que você vai botar nêutrons 10? Não tem lógica. Ele só tem 8 nêutrons. Então é um exercíciozinho tranquilo. No mais, se tiver dúvida, encaminhe para a gente. Essa listinha eu vou postar lá para vocês no Estudos. Beleza, galera? Tchau para vocês.